Bom dia, meus caros amigos e amigas, bom dia, família abençoada, paz e bem. Dia 15 de dezembro, segunda-feira, que tenhamos uma segunda-feira abençoada por Deus. O Evangelho está em Mateus 21, versículos do 23 ao 27, e vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Paráclito, defensor, aquele que tira os pensamentos vãos desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Quando ele volta ao templo, vou falar o Evangelho e tentando fazer a reflexão. Ou seja, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, ele estava ensinando quem? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo. Olha só, eles eram os sumos sacerdotes e anciões do povo. Aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Para bem aqui, quem te deu tal autoridade? Bom, meus amados, olha só, essas perguntas até hoje elas acontecem, né? De onde vem a tua autoridade, né? O que você acha que é, meu? Tu acha que tu és quem, né? Porque aquele que se sente melhor do que o outro é assim que ele faz, né? Ele te desafia, porque ele acha que como é que se diz? Ele tem propriedade, né? Daquilo, ele domina aquilo, né? Então ele vem e te desafia. E o desafio é assim: você não estudou, eu não te vi na minha escola. Cadê o teu carimbo da escola onde tu estudou, que tu possas ter isso, né? Essa autoridade para falar em nome de Jesus, né? Quem tu se acha que é. E Jesus estava tranquilo, porque Jesus não tinha interesse com nada. Jesus não queria plateia. Jesus não queria agradar ninguém. Ele estava ali porque ele tinha um propósito. Primeiramente, a autoridade de Jesus, ela era divina, ela vinha de Deus. Então ele não tinha necessidade, não tinha necessidade para agradar a plateia, não tinha. Ele não estava preocupado com aplauso, ele estava preocupado em cumprir o propósito que Deus tinha dado para ele. É simples assim, meu. A autoridade dele era divina, ele estava ali para fazer a obra de Deus, né? Ou seja, quem te deu tal autoridade? A resposta é essa aí para vocês, né? A autoridade quem me deu? A autoridade que é divina, a autoridade que me deu foi Deus, né? Aqueles homens ali, né? Eles só eram hipócritas, né? Vamos lá, continuando. Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas, né? Ou seja, teve um desafio ali, um embate, né? De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Olha aí, né? Jesus estava aqui só na manha. Se dissermos dos homens, temos medo. Olha só. Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Ou seja, o povo estava com João Batista, né? Então eles ficaram com medo e não responderam. Olha a inteligência de Jesus. Então eles não tinham como contestar a autoridade de Jesus. O recado para mim forte é que nós não devemos baixar a cabeça. Se você ama Jesus Cristo, defenda.
Ele. Faça valer o que você tem aprendido, escutando a palavra todos os dias. Faça valer e defenda, porque diariamente isso vai acontecer na tua vida. E Jesus Cristo nos chama para que nós tenhamos um propósito, assim como Jesus teve um propósito, que era fazer a obra do Pai. O recado é simples. Tenha um propósito na sua vida. Coloque a sua vida no caminho da verdade. Não faça que nem esses homens aqui que faltava para eles não tinham um pingo de sinceridade e a malícia corria entre eles. Esses homens perguntaram a Jesus aonde vinha toda a tua autoridade. Olha com que eles estavam preocupados. Em nenhum momento estavam preocupados com o povo, com o que o povo estava passando. Se preocupam com tanto poucas coisas. E só uma delas é que te leva para o céu. A palavra de Deus. Eles não estavam preocupados com a verdade, e sim com a opinião pública. Eles queriam desmascarar Jesus. Mas Jesus inverteu a situação e eles ficaram com medo da opinião pública. Não quiseram responder. E assim também Jesus o fez, não respondeu. Amém? Então, agradar a multidão? É isso que você quer? Receber aplausos? É isso que você quer? Se pergunte se é isso que você quer. Poxa, porque Jesus, ele não queria agradar as multidões. Jesus não temia a opinião pública, né? O Evangelho nos mostra isso. Ele não tinha nenhum interesse. E a gente não pode viver sobre a opinião pública, meus amados. Não podemos, temos que seguir a verdade de Deus e não negociar. Os princípios da fé são inegociáveis. A verdade é Deus. A verdade é Deus. Procure ficar com a verdade. É simples. Deus não quer agradar as multidões. Porque ele sabe que isto acaba virando um laço de apego excessivo à opinião pública. Você só vai querer, você vai ficar apegado a coisa excessiva, a opinião pública. Isso faz que despreze a verdade. Esse apego excessivo. Você vai acabar desprezando a verdade. E Deus não quer, novamente, agradar as multidões. Você sabe que isso é um laço de apego, né? Se você se preocupar com a opinião pública. Vivemos em uma sociedade, temos que buscar a autoridade de Cristo que vem do céu. Temos que nos colocar de pé. É como eu falei, coloquemos de pé e vá defender o teu amado, o amado da tua alma. Pois defender a verdade do céu é a verdade de Deus, mesmo quando não seja agradável a muitas pessoas, porque elas buscam o que é conveniente. Elas não buscam o certo. Ninguém quer mais o certo, porque o certo é difícil. O certo é difícil. Jesus, olha, a gente tem que ter paciência. A paciência é uma virtude. É difícil ter paciência nos tempos de hoje. Tudo é para ontem, para hoje, tudo é, né, é o que nos convém. Então, ele está nos ensinando isso aqui. Nós temos que saber discernir o que é certo e o que é errado. Defender o mal ou defender a verdade. A verdade de Deus, ela não tem que ser agradável às pessoas, né? Essas pessoas só buscam, só estão preocupadas com
que seja conveniente para elas. Não buscam o certo. Essa pessoa não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Você tem que entender agora para você tem que saber o que é certo e o que é conveniente, né? O certo é o certo. Eu aprendi isso. E o errado é o errado. Não tem jeito. É isso. Certo é certo, errado é errado. Reflita. Pense em qual caminho você quer seguir. O certo ou o errado. Se levante para o certo. É o que eu te desejo. Prestemos atenção, meus amados, como está a nossa vida. Prestemos bastante atenção. E tente, meu amado, ser o máximo verdadeiro nessa vida. Porque quanto mais verdadeiro você é, mais graça de Deus você recebe. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Tá? Eu não posso finalizar porque eu ainda estou lendo aqui, né? Não sabemos ao que Jesus também respondeu. Eu também não vos direi com autoridade faça essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.